19 horas, né? A gente já vai iniciar, vou passar a palavra ao seu Mário e depois a gente continua. Ok. Bem, como é de praxe, nós pedimos sempre a uma pessoa que tenha uma mensagem em mãos para que possa nos preparar, né, com a leitura e, se possível, a prece. Alguém já está preparado? Ou preparada? Eu vou pegar aqui a mensagem, seu Mário. Me dê só um minuto, por gentileza. Ok. A mensagem é do Minuto de Sabedoria de Torres Pastorino. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre faturas e saúde. E viva com otimismo e alegria. Que a gente procure falar mais de coisas boas, né? Para deixar o espírito mais leve. A prece fica para um dos nossos colegas. Vera? Boa noite. Boa noite, grupo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão de todas as horas, e nossa Mãe Santíssima e a espiritualidade amiga. Senhora, Mãe da humanidade, que hoje, Senhora, o nosso Brasil, principalmente o meu estado, nesse clima de harmonia, de paz, de amor, voltamos os nossos pensamentos, Senhora, para vós, que interceda sobre toda a humanidade, como mãe, como amiga, como companheira, te pedimos, Senhora, que abençoe todos os países, abençoe principalmente o nosso Brasil, Senhora. Te pedimos, Mãe querida, que abençoe o nosso estudo, abençoe o nosso palestrante que vai trazer a palavra na noite de hoje, nesse estudo maravilhoso, no nosso despertar. Te pedimos, Senhora, que abençoe todos os lares, abençoe, Senhora, os hospitais, os cárceres, os abrigos, os asilos, o nosso irmão, que fazem da rua sua morada, que ele sinta, Senhora, as vibrações do bem, do amor, da paz. E pedimos, Senhora, por hoje, por agora e para sempre, fica conosco através do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Seu Mário, vou fazer aqui a apresentação do expositor da noite de hoje, né? É Ricardo Dantas, ele é de Salvador e é um trabalhador voluntário do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, também em Salvador. Atualmente é palestrante e facilitador de grupos de estudo, além de estudante da doutrina espírita. Então, Ricardo, devolvo a palavra, né? Votos de um bom trabalho, desse livro maravilhoso que a gente já estava conversando anteriormente, não é? E esteja à vontade. Ok. Obrigado. Boa noite mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares. Que o mestre, querido amigo Jesus, né, nos ajude no entendimento, né? As reflexões serão trazidas hoje, né? À luz da doutrina espírita. A gente não pode jamais esquecer isso, né? Agradecer pelo convite, pela confiança. Como a gente estava conversando antes, eu descobri quem foi que me indicou, né? Alberto. Então, já fizemos alguns trabalhos lá em Santa Amaro. E fiquem à vontade, tá?
Fique à vontade para interagir comigo. Não precisa deixar para o final pergunta. Levanta a mãozinha, abre o microfone, se eu não perceber a mão. Vocês podem colaborar comigo. Sunade, não é isso? Pronto. Sunade, Isso. você falou uma coisa bem interessante. É palestrante, facilitador de grupo de estudo, mas, acima de tudo, estudante. A gente não pode, é porque eu digo sempre, às vezes até brincando em alguns grupos. A gente, quando é frequentador da casa espírita, né, a gente chega, geralmente bate na porta da casa espírita porque está com alguma dor, né? Ninguém bate na porta da casa espírita pelo amor. Se bate, são poucos. A maioria bate pela dor. Eu bati pela dor, muitos daqui bateram pela dor. Quando a gente passa a ser frequentador, a gente participa, né, toda semana. Aí, quando passa a ser trabalhador, deixa de ser frequentador. Parece uma incoerência, né? Quando passa a ser trabalhador, deixa de ser frequentador. Por que eu digo isso? Porque às vezes acha que não precisa participar de grupo de estudo, porque já passou a ser trabalhador, já sabe tudo, não precisa participar de grupo de estudo, não precisa participar de doutrinária. É como o Divaldo colocava, só vai para o centro para frequentar a mediúnica. Acha que só frequentar a mediúnica está resolvido. Atende às suas necessidades e às necessidades da casa, como se a casa precisasse da gente. Nós é que precisamos da casa, né? Nós é que precisamos da doutrina. Então, foi muito bom você colocar isso, e eu sempre chamo a atenção disso. Sou trabalhador, Deus Livre Verdade, facilitador de grupo de estudo do Evangelho, Céu e Inferno, mas, acima de tudo, estudante, né? A gente, mesmo sendo facilitador, palestrante, nós temos que sentar para ouvir o outro, né? Para a gente não se deixar levar por vaidade, né? Pelo orgulho, né? Nós somos espíritos imperfeitos ainda. E eu estou trazendo isso porque o irmão Jacó vai nos chamar a atenção disso, né? Vocês já estão no capítulo 13, como eu estava falando, Sunade. Eu já li esse livro, mas agradeci o convite de vocês, porque quando a gente pega para preparar uma palestra, um grupo de estudo, facilitar um grupo de estudo, a gente tem que não ter só o nosso olhar, né? A gente tem que buscar conhecer o capítulo ou o livro para trazer para outros olhares, né? E sempre vinculado à doutrina espírita. A gente jamais pode se afastar das obras básicas da doutrina. E esses espíritos, como o irmão Jacó, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, nunca se afastaram. Por que a gente vai se afastar dessa base tão necessária para quem tem esse conhecimento, né? Então, nesse livro, nós estamos no capítulo 13, e eu gosto sempre de fazer, eu não sou engenheiro não, né? Mas eu brinco sempre, eu deveria fazer engenharia, porque eu gosto sempre de fazer uma ponte com aquilo que a gente está estudando, com aquilo que vocês já estudaram. E aí não podia deixar de trazer a abertura da obra. Eu sei que vocês já viram isso aqui, já conheceram um pouco da personalidade desse espírito quando encarnado, que eu confesso a vocês que eu fui olhar a biografia dele quando encarnado. Trabalho belíssimo, né? Não é só quando está desencarnado, quando encarnado aqui ele fez um trabalho belíssimo. Então, na abertura, na apresentação da obra, podemos dizer assim, né? Eu trouxe só um trecho, porque vocês já viram e nosso tempo é curto. Mas esse trecho eu acho de fundamental importância para a nossa reflexão. Então, o irmão já, na realidade, através de Chico Xavier, né, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, nos trazem ensinamentos necessários para que a gente não venha a cometer os mesmos equívocos, os mesmos erros, para que a gente possa fazer um pouco a mais daquilo que a gente faz. Então, olha, um espírito desse, como eu estava falando tonight, que fez um bem, que praticou bem, aqui encarnado, mesmo esse espírito, ainda quando chegou do outro lado, percebeu que poderia ter feito mais. Olha a nossa responsabilidade. Ele colocou, parando a pensar em Olimpíada, né? Ele pegou aquele sarrafo que o pessoal pula e botou o sarrafo lá em cima para a gente. Olha, vocês vão ter que buscar trabalhar mais, se trabalhar mais, para poder ultrapassar esse sarrafo. Então, olha o que ele nos diz. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ele está falando para nós espíritas, que eu acredito, já estudou o livro dos espíritos, já estudou o livro dos médios, já deve ter estudado o Evangelho, e principalmente já deve ter lido o livro Céu e Inferno, na sua primeira parte, na segunda parte, com os exemplos de diversos espíritos do mundo espiritual.
já deve ter lido a Gênesis e as diversas outras obras espíritas, né? Então ele está falando para nós, que enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o espiritismo, que é essa doutrina que eu digo sempre, consoladora, porque nos acolheu no momento da dor, mas é esclarecedora, que nos convida ao estudo, o Espírito de Verdade nos diz lá no Evangelho, né? Espíritos amai-vos e instruí-vos, e por isso mesmo é libertadora, que nos liberta do quê? Da ignorância, né? Do conhecimento das leis de Deus. E aí segue. Nos ajuda a pensar seriamente no assunto. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Antes da passagem, ele confessa. Tudo me parecia infinitamente simples. E muitos de nós realmente precisamos parar para refletir. Muitos de nós estamos só na teoria. Só naquela leitura superficial da doutrina, achando que já sabe tudo, que vai saber lidar com o processo da passagem, da transição, né? Como bem coloca Kardec no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno. Aquela parte da transição, da passagem, é que é o grande problema, né? Ele chega a dizer lá que o nosso medo não é nem da morte em si, mas daquela passagem que nossa consciência, né, sabe o que a gente fez aqui, então a gente já fica com certo receio. Então, vejam o que é que ele nos chama a atenção logo no livro, na abertura do livro, né? E eu volto a dizer, não foi um espírito que ficou na superficialidade, que ficou só na teoria. Ele usou a prática, né? A prática do bem, da caridade. Vocês já devem ter visto aqui, como eu conversei com o Sunai inicialmente, vocês já viram. Até fora do próprio movimento espírita, né? Quantas coisas ele fez quando aqui encarnado. E o último capítulo que vocês estudaram, no último domingo, não foi? Foi o capítulo 12, Entre Companheiros. Aí eu fiquei com inveja. Olha os companheiros que ele tem. Que maravilha. Será que quando chegar lá a gente vai ter esses companheiros também? Caibá, Guilom, olha quantos companheiros que ele tem no plano espiritual que o acolheram, né? Por merecimento, claro. Mérito dele. Nós também podemos fazer a nossa parte. Lembre-se que Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele fez. Jesus, que é o nosso modelo e guia, Espírito Perfeito, nos disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, né? Então, o que é que ele nos traz aí? Fim da palestra, só peguei um finalzinho para a gente fazer essa ponte, tá? Com o último capítulo. Fim da palestra instrutiva e longa, Guilom e Chuto convidaram-me a visitar o Rio, junto deles. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo. Aí a gente lembra de André Luiz, né? O mesmo olhar interrogativo de André Luiz. Só que aqui o irmão Jacó tinha uma vantagem em relação a André Luiz. Vocês não concordam comigo? Porque André Luiz, quando chegou no plano espiritual, ele não tinha conhecimento nenhum da doutrina. Ele foi despertar para a doutrina, para o conhecimento do mundo espiritual, já no mundo espiritual. Vocês lembram do nosso lar, aquele momento ali, o tempo que ele passou ali para despertar e perceber a ajuda espiritual. Aqui no caso do irmão Jacó, não, ele já chegou no plano espiritual já com a base, com a bagagem espírita. E mesmo assim, ele nos traz essas reflexões, né? Então, a excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Ou seja, ele iria acompanhar eles com prazer. Porque a excursão seria proveitosa. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai evoluir aqui, a gente evolui aqui, mas a gente evolui no plano espiritual. Eu sempre chamo a atenção disso para as pessoas. Eu evoluo no plano espiritual, no plano material. A gente evolui aqui e evolui lá. Eu trago 2 exemplos clássicos. Primeiro, Saulo, quando se tornou Paulo, a evolução dele foi aonde? Aqui no plano material, concordo? André Luiz, a evolução dele foi aonde? No plano espiritual. Então, nós podemos evoluir aqui e nós podemos evoluir lá. Então, feita essa ponte, para a gente não se perder no caminho, porque nós estamos no capítulo, brincando, vocês já estão no capítulo 13. Né? Aí você já deve ter percebido que em todo o capítulo ele faz tipo uma introdução, né? Ele faz uma introdução e depois ele subdivide o capítulo em algumas partes. Logo na abertura desse capítulo, olha o que ele nos traz. Não ignorava
que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Não é isso que a doutrina espírita nos explica, nos ensina nas obras básicas? Observem, muitas pessoas dizem assim, quando eu desencarnar, eu vou ter consciência de tudo. Vamos lembrar do nosso lar? A mãe de Lísias vai dizer, André Luiz, que mesmo quando nós estivermos no plano espiritual, sem o corpo físico, nós não vamos lembrar tudo, porque se nós lembrássemos de tudo, nós não suportaríamos. Imagine você saber de todo o seu histórico passado. Agora, quando a gente evoluir, quanto mais a gente evoluir, amadurecer espiritualmente, nós vamos ter condições de ter esse conhecimento. Então, vejam que não é porque eu cheguei no plano espiritual, porque eu desencarnei, que eu vou ter conhecimento de tudo. Não. Você vai ter o conhecimento daquilo que for necessário para a sua caminhada, a continuação da sua trajetória. Então, aqui ele está dizendo para a gente que, a depender do nosso nível evolutivo, nós, quando nos localizarmos no plano espiritual, retornarmos à pátria espiritual, como ele coloca aí no início, não ignorava, que a maioria não ignorava, olha aí, não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável, porque ele tinha conhecimento. Ele é um estudioso da doutrina espírita. E se a gente lê o livro dos espíritos, vai nos falar sobre aquele período da perturbação. Lembram? Quando Kardec questiona a espiritualidade? No nosso retorno ao plano espiritual, nós vamos passar por um processo de perturbação, sim ou não? Sim. E qual é o tempo desse período? Vai depender da nossa evolução espiritual. Aí tem uma perguntinha bem interessante. O conhecimento da doutrina vai nos ajudar nesse processo de transição? Essa é a pergunta interessante pelo próprio irmão Jacó. Ele tinha esse conhecimento. Esse conhecimento vai ajudar? Sim. Mas o que vai nos ajudar muito mais é a prática. São aqueles que vivenciaram. Aí eu digo sempre, um Chico Xavier, vamos trazer Chico. Chico, quando desencarnou, foi desligou aqui, ligou lá. Eu tenho certeza disso. Vai ser muito diferente de mim. Esse desligar aqui, vai ligar lá, vai demorar um pouquinho. Mas o Chico, mas pelos próprios méritos. É como o Herculano Pires diz, que Chico era um ser interexistente. Enquanto ele estava aqui com a gente, ele já vivia lá. Tanto é que nós temos várias histórias que ele foi convidado, enquanto estava aqui, psicografando, naquelas reuniões no Centro Espírita. A espiritualidade chamava ele para fazer isso no plano espiritual ao mesmo tempo. Porque era um espírito altamente evoluído. Não era um espírito perfeito, mas era um espírito que já tinha alcançado um certo nível de evolução. Então é isso que o irmão Jacó estava chamando a atenção aqui. Que a gente não deve se preocupar com a morte. A gente fica muito preocupado com a morte. A gente tem que se preocupar com a vida, com aquilo que a gente está fazendo aqui. Viver bem para morrer bem. É a lei de causa e efeito. É isso que ele está nos dizendo. Então muitos espíritos permanecem anestesiados. Por quê? Porque não precisa, eu digo sempre, não precisa você desencarnar para ir para céu e inferno. Nós sabemos que céu e inferno são estados de espírito. Muita gente já vive no seu próprio inferno aqui encarnado. Não precisa desencarnar para ir para o inferno. Então, nós precisamos identificar aquilo que a gente precisa trabalhar na nossa vida enquanto encarnados, para que a gente tenha uma passagem mais tranquila. É isso que o irmão Jacó está nos chamando a atenção. Porque mesmo ele, com todo o esforço, todo o trabalho que ele realizou, ele teve dificuldades. Né? Como ele está retratando aqui para a gente. Então, que a gente busque trabalhar cada vez mais. E aí segue. Olha a sede de saber. Olha que interessante. Eu trouxe trechos dessa obra. Eu sei que vocês já leram. É só para a gente reforçar. E quem não leu, poder ler pela primeira vez. Quem leu, relê, né? A sede de saber. Então, lá ele nos mostra a dificuldade a depender do nosso grau de evolução nessa passagem. E a sede de saber. Comigo, porém, a situação diferia um pouco. Que ele falou dos espíritos lá, mas no caso dele, que já tinha um conhecimento, diferia um pouco. Diferia um pouco, né? A sede de saber, renovarmos as forças. Olha a sede de saber. Por que eu achei interessante isso? Nós temos que ter muito cuidado com isso, para não transformar a doutrina espírita na doutrina dos livros. Você, não, vou construir aqui uma
uma enciclopédia aqui, vários livros, né? Uma estante aqui, como tem essa aqui atrás de mim, que é virtual, não é verdadeira. Vou comprar todas as obras de André Luiz, vou comprar todas as obras de Manuel Filomeno de Miranda, ou seja, vou ter essa quantidade gigantesca de obras, sim. Mas não adianta só ler. Nós precisamos ler, mas acima de tudo internalizar esse conhecimento e colocarmos em prática, para não transformar essa doutrina espírita numa doutrina dos livros. Ah, mas o Espírito de Verdade nos convidou, o Espírito a instruí-vos, sim. Mas olha, o primeiro ensinamento é amai-vos, ou seja, busca a instrução, mas busca, acima de tudo, colocar essa instrução, esse conhecimento a serviço. Na prática, o amor, né? Na caridade. Fora da caridade, não há salvação, né? Então, vejam, eu achei bem interessante isso que ele traz. Então, a sede de saber é importante, mas não podemos ficar só na sede do saber. Não podemos ficar, como diz Tiago na sua carta, só como ouvintes da palavra. Nós precisamos passar urgentemente a sermos praticantes da palavra. E aí ele segue. Relembrando os últimos instantes da experiência material, retomava mal-estar indefinível. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-lo imediatamente no organismo espiritual. Então vejam que ele tinha o conhecimento, como nós temos o conhecimento às vezes, mas quando a gente vivencia o problema, o processo, a dor e o sofrimento, é que a gente vai mostrar se realmente o conhecimento que nós já alcançamos, nós já internalizamos. Porque uma coisa importante ter em mente, não é você se livrar da dor e do sofrimento que faz você evoluir. Mas é aquilo que você aprende durante o processo da dor e do sofrimento que faz a gente evoluir. Percebam, na pandemia, quanta gente passou por dor e sofrimento e não aprendeu nada. Ficou estacionado. Porque é uma das leis de Deus, o livre-arbítrio, a lei de liberdade. Mas quantas pessoas aprenderam, né? Olha aqui, esse grupo surgiu durante o quê? Durante a pandemia. Com certeza muitos já saíram, mas muitos ficaram. Natural. A gente não tem... O próprio Kardec, eu digo sempre isso, o próprio Kardec, quando se deparou com os fenômenos e convidou aquele grupo que participava daquelas reuniões, das mesas girantes, quando convidou ao estudo, aconteceu o que acontece hoje com a gente. As pessoas começaram a sair. Ficaram só aquelas pessoas que tinham que ficar, que estavam interessadas no estudo, e realmente em conhecer, em aprofundar o conhecimento daquela doutrina que estava surgindo naquele momento. Então, a sede de saber é importante, mas não podemos ficar só na leitura, né? É isso que o irmão Jacó está nos chamando a atenção. E a mente, fundamental. Eu achei bem interessante isso aqui que ele nos trouxe. Compreendi desse modo, olha, voltando novamente a frisar, é alguém que conhecia a doutrina, estudioso da doutrina. E ele diz para a gente, compreendi desse modo, ou seja, na hora que ele vivencia, que a gente adquire o conhecimento para colocar em prática na hora que as coisas acontecem, né? Eu digo sempre também, ó, você não vai aprender durante a tempestade, né? Você tem que aprender durante a calmaria. Para quando vem a tempestade, você ter o conhecimento para poder lidar com aquele processo, né? Então, compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. E assim, como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de quê? De saúde. Se nós tivéssemos essa consciência realmente de que a nossa mente pode alimentar sentimentos que podem nos ajudar a termos saúde, nós não estaríamos gastando tempo alimentando coisas que nos trazem doença. Então, é isso que ele está nos chamando a atenção. Então, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Baseado nessa convicção, o que é que ele procurou fazer? Procurou decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Então, ele começou a perceber a benefício próprio, que se ele mudasse os pensamentos, sentimentos que ele estava alimentando dentro dele, no lugar de direcionar para a doença, ele estaria gastando a mesma energia para direcionar para a saúde. Então vejam como nós temos que estar atentos. Quando Jesus nos traz a bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, nós precisamos refletir
verificar o que é que nós estamos alimentando na nossa mente, no nosso coração. Ressentimento, mágoa ainda, desejo de vingança. Isso faz mal em primeiro lugar a quem? Ao outro? Não. Isso faz mal em primeiro lugar a quem está alimentando esse tipo de sentimento. Então é isso que irmão Jacó nos chama a atenção. Que ele despertou ao chegar lá, ele tem que ter cuidado. A vigilância que Jesus nos chama a atenção, vigiar e orar, nunca foi tão importante como nesse momento de transição do planeta. Vigiar aquilo que a gente está guardando na nossa mente e no nosso coração. Nós não fazemos a higiene do corpo físico diariamente? Por que não fazer essa higiene do corpo mental? Então, precisamos ficar atentos a tudo isso. E irmão Jacó nos chama a atenção disso só na introdução desse capítulo. Olha que beleza, que maravilha, né? Que bom a gente tem esses espíritos no plano espiritual que querem nos ajudar, porque eles poderiam também ficar com esse conhecimento só para eles. Por isso que Jesus tem aquela passagem, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. E ainda bem que esses espíritos não colocam esse conhecimento embaixo do alqueire, não ficam só para eles, né? Compartilham com a gente. Como o André Luiz fez, ele está fazendo para a gente aqui. E aí ele entra nessa parte aqui que ele chama de observação na crosta, aquilo que a doutrina nos ensina também. Guilom aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre. Desculpe, que abandonáramos ao solo terrestre. Então, o que é que acontece? Ele está falando de quê? O que é que a doutrina nos diz? Nós somos princípio inteligente, perispírito e corpo físico. O corpo físico é o corpo físico que vai morrer. O espírito continua a sua trajetória. É isso que acontece? É isso que a gente aprende na doutrina? Então, e esse corpo físico não vai nem desaparecer, ele vai se transformar no universo, né? Mas o espírito, ele continua a sua trajetória. Então ele vai ter uma facilidade maior de locomoção no plano espiritual, que ele chama aqui, que ele chama a atenção de volitação, que a gente também já ouviu nas próprias obras da codificação e nas outras obras complementares. Mas essa volitação, essa movimentação do espírito desencarnado, sem o corpo físico, no plano espiritual, vai depender de quê? Vai depender da sua condição evolutiva. Quanto mais evoluído nós formos, mais a gente consegue se movimentar. Quanto mais a gente ficar preso ainda às coisas materiais, através dos pensamentos. Lembra por que Guilom chamou a atenção da mente lá? Então, é por quê? Porque quando ele pensava, as dores físicas voltavam. Mas ele não tinha mais corpo físico. Mas a mente, olha o poder da mente. Mas quando a mente dele focava nas dores que ele tinha passado quando encarnado, as dores voltavam. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, aquelas pessoas que ficam muito presas à matéria têm essa dificuldade. Quantos espíritos a gente tem na literatura questionam por que eles não podem ir a planos mais adiante? Porque não tem condição, a energia não é a mesma, né? Agora, espíritos que já poderiam estar lá mais adiante, às vezes resolvem ficar aqui para nos ajudar nesse processo de transição que o planeta está passando, né? Então, ele vai nos falar, o contato com a Terra semelhava-se ao de um magneto. A energia dele era um pouco pesada, que atraía, enquanto os outros espíritos volitavam, tinham uma facilidade de movimentação, ele se sentia pesado. Vamos pensar no nosso corpo físico, às vezes fora do peso normal, né? A gente não tem dificuldade. Por isso que eu digo sempre, né? A porta estreita que Jesus nos fala, nós temos que fazer uma higiene também. Nós precisamos fazer um regime, uma higiene mental, e precisamos fazer um regime. Mas esse regime também é mental, é espiritual, para que a gente passe pela porta estreita, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, aquelas pessoas que estão com aqueles pensamentos, guardando ressentimento, mágoa, aquele peso nos prende a matéria ainda. Por isso que muitos de nós temos dificuldade na hora do desencarne, na hora de se libertar do corpo físico, né? E ele fala aí, me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos o quê? Mais evolvidos, mais evoluídos, adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Porque a energia desses espíritos, quanto mais eles evoluem,
mais sutil vai ser essa energia, esse fluido. Mais sutil vai ser seu próprio pré-espírito. É isso que a gente aprende com a doutrina espírita. E aí ele vai adiante. Quando eu considerei a possibilidade de nos materializarmos, aí eu achei até engraçado essa parte que ele nos traz. Que eu acho que muitos de nós já questionamos isso também. Quando a gente coloca assim, poxa, por que os espíritos não se materializam na rua, nos locais, para chamar a atenção que existe um mundo espiritual, né? Então, olha o que ele nos fala aí. Quando eu considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida, imagine o que ele queria, para dar testemunho da sobrevivência, Guilom riu, discreto, e afiançou que se tal cometimento fosse possível, a perturbação cansaria muita gente. O progresso, e aí eu trouxe para compartilhar, que eu achei bem interessante essa fala dele, o progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme. É o respeito às leis de Deus. Jesus, que é Jesus, respeitou as leis de Deus, não infringiu as leis de Deus. Nós temos a lei de liberdade, o livre-arbítrio de cada um. Tem a lei de progresso, tudo bem. A gente sabe que a gente pode até adiar o nosso progresso, não vamos poder evitar. Mas esse momento de darmos um passo a mais vai depender do nosso livre-arbítrio. Então não é forçando a barra que a gente vai fazer com que as pessoas creiam, porque tem gente que vê espírito e não acredita. E tem gente que não vê e acredita, porque buscou estudo, buscou conhecer como se dá o processo dos fenômenos, a natureza do espírito. Então fica muito mais fácil para essa pessoa que estudou, buscou estudar, aprofundar o estudo, ter certeza que existe espírito, que existe a vida no mundo espiritual, que existiu uma vida antes do berço e que vai existir uma vida depois do túmulo. Então, esse progresso tem que ser gradativo. É lento e contínuo. E se viesse de vez, é como a luz, gente. O conhecimento tem que vir aos poucos. É como a luz, se você está num quarto escuro, com os olhos fechados, e alguém acende a luz de uma vez só, quando você abre os olhos, você não consegue enxergar. Porque muita luz, muita informação de uma vez também não ajuda, atrapalha. Então, quando alguém acende a luz, você tem que abrir os seus olhos aos poucos. Ou seja, o conhecimento tem que vir aos poucos, sendo consolidados, para a gente chegar mais adiante. E aí, seguindo aqui, né? Diga. Diga, Alberto. Boa noite, pessoal. Aproveitando o que você acabou de falar aí, eu queria que você tirasse uma dúvida minha. Diga. Eu conheço estudantes espíritas que têm dificuldade de aceitar a obra Nosso Lar, porque ele pensa que ali tem muita ficção. É como se André Luiz materializasse o mundo espiritual. Ele é estudioso, ele tem conhecimento, e ele questionou quando Kardec falou da erraticidade. Né? Você poderia explicar assim, um pouco a gente o que é erraticidade? Ou o Nosso Lar, ele seria considerado um local da erraticidade? Pronto, vamos lá. Erraticidade, né? Por que Kardec usou esse termo erraticidade? Lembre-se que Kardec era um pedagogo, né? Então ele procurava trazer algumas denominações para entender melhor. Então ele classificou espíritos encarnados, não é isso? Me corrija se eu errado. Espíritos encarnados, espíritos errantes e espíritos perfeitos. O espírito encarnado somos nós, estamos encarnados no corpo físico. O espírito errante, aqueles que vivem na erraticidade, são espíritos que vão necessitar ainda reencarnar. E espíritos perfeitos são aqueles que não vão necessitar mais do que o reencarne. Então Kardec classificou espíritos encarnados, errantes e espíritos perfeitos. E os espíritos errantes vivem aonde no plano espiritual? No que ele chamou na erraticidade. São espíritos que ainda necessitam reencarnar para buscar o seu aprimoramento, a sua evolução. Bom, aí André Luiz, aí o que você fala aí, muitas pessoas questionam ao nosso lado, as obras de André Luiz estão ultrapassadas. Mas será que essas pessoas estudaram de forma aprofundada esses livros? Quantos ensinamentos? É porque as pessoas, Alberto, ficam presas no aeróbus. Pessoas que leem o Nosso Lar, procure saber o
que é que chamou a atenção você no nosso lar? O aeróbios. Ela ficou só presa no aeróbios, com tantos ensinamentos trazidos desde a sua introdução, desde a apresentação. Aquele momento de André Luiz, que ele não enxergava Clarencio, 8 anos, se eu não me engano, sem enxergar Clarencio ali do lado dele, querendo ajudar. Nós temos esses espíritos, Clarencio, ao nosso lado, e muitas vezes não enxerga. André Luiz precisou trabalhar o quê ali? O orgulho, que era muito grande ainda. Lembre-se, ele só enxergou Clarencio no momento que ele ajoelhou e direcionou o pensamento para Deus. Quando ele quebrou o orgulho, ele enxergou Clarencio, que estava o tempo todo ao lado dele. A mesma coisa acontece com a gente, Alberto. Essa espiritualidade está ao nosso lado o tempo todo, querendo nos ajudar, e o nosso orgulho não nos permite enxergar. E aí, quando você traz no nosso lar, a gente precisa estudar um pouquinho o livro dos médiuns, né? A Gênese, o fluido. O mundo espiritual é composto também por fluidos. Trindade universal, que eu chamo sempre a atenção das pessoas. Questão 27, vou abrir para você, Lindy, a questão 27 do livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona, existem 2 elementos no universo? Sim, perfeito. Princípio inteligente e matéria. E Deus, o Criador. O que não é princípio inteligente é matéria. Então, fluido é matéria. Então, o que nós chamamos, está lá na Gênesis, no capítulo 14, fluido. Fluido espiritual é uma forma de se falar. Mas esse fluido material que compõe o mundo espiritual, Alberto, esse fluido, que a gente chama de espiritual, é matéria. Só que é uma matéria muito mais sutil do que essa que a gente visualiza, então. Então, no mundo espiritual existem as colônias, diversas colônias espirituais. Né? E nessas colônias espirituais existem fluidos que compõem essas colônias, que é matéria, só que não é a matéria que a gente conhece aqui, que a gente pega, né, como uma cadeira, como uma mesa. Então, não sei se deu para explicar aí. Então, o que as pessoas não percebem são os ensinamentos. Dizer que as obras de André Luiz estão ultrapassadas. Olha o que eu falei, acabei de falar para vocês, o que a mãe de Lísias disse para André Luiz. É algo que fica para a gente até hoje. Cuidado com a sua curiosidade. Não é que a gente não deva buscar novas verdades, mas cuidado com a curiosidade. Quando você desencarnar, você não vai ter conhecimento de tudo. Vai depender da sua evolução espiritual. Missionários da Luz, meu Deus do céu. Ensinamentos maravilhosos para nós, trabalhadores de casa espírita. Nos domingos da mediunidade, você dizer que essas obras são ultrapassadas, eu conheço pessoas, né, que eu já conheci no movimento espírita há muito tempo atrás, hoje estarem fazendo lives criticando as obras de André Luiz. Mas, se criticaram Jesus, se crucificaram Jesus. Diga, Lenita. Alberto, consegui responder aí? Não, querido, é só para ilustrar sua fala, né? Que eu sou admiradora e acho um dos filmes mais profundos é o Nosso Lar. Tá vindo aí o Nosso Lar 3, né? Mais uma obra do André Luiz que vai estar em breve no cinema, né? E o que mais me chamou a atenção, como você falou, do filme ou do livro, é exatamente o orgulho, né? Quanto a gente perde em aprender, em perdoar, porque o orgulho ainda é uma chaga que a gente carrega dentro de nós, né, Ricardo? Com certeza. Aí você falou tudo aí, ó. Eu acabei de dizer para vocês aqui, trazer 2 exemplos de espíritos que evoluíram no plano espiritual e de espíritos que evoluíram aqui encarnados. Qual foi o grande problema de Saulo antes de se tornar Paulo? O orgulho. Concorda comigo, Lenita? Foi o orgulho. Por isso que Gamaliel sugere a ele que vá para o deserto. Fique no deserto um tempo para se trabalhar, que o maior inimigo dele não estava fora, estava dentro dele, que era o orgulho. Quando André Luiz chega no plano espiritual, qual foi o maior problema dele? O orgulho. Quando ele quebrou o orgulho, ele começou a aprender. Saulo, quando quebrou o orgulho, começou a pregar. Então, vejam. E aí é uma resposta dele que não dá para a gente estudar um livro, voltei, sem trazer para a base, que é a doutrina espírita, as obras do Pentateuco. O que é que está lá na pergunta feita por Kardec na terceira parte, quando ele aborda a lei de progresso? Ele questiona, qual o maior obstáculo para o progresso da humanidade? O que é que os espíritos responderam a ele? O que é que você acha, Lenita? O orgulho, né? Pronto, o orgulho. Então, nosso maior inimigo não está fora, está dentro de nós, né? E aqui a gente vê, Lenita, aqui, ó, cortando a via pública.
Porque Sunaide disse que hoje eu não vou poder ficar até meia-noite, vou ficar só até 9, né, Sunaide? Até 8, né? Até 8. Criaturas acompanhadas por espíritos. Olha que maravilha. Ele já tinha esse conhecimento aqui, nós temos esse conhecimento, nós estamos cercados de espíritos, né? Dependendo da nossa forma de pensar, quem está alimentando nossa mente, no nosso coração, ele está conectado, né? Sintonia, né? Sintonia, como diz Emmanuel, é comum acordo. É o que eu falo também, obsessor não arromba a porta da casa mental de ninguém. Obsessor, que é nosso irmão também, filho do mesmo Deus, do mesmo Pai, ele só conecta com a gente quando a gente abre nossa porta mental, né? Então, olha o que ele nos fala aqui. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Então, a depender do grau de elevação que a gente atingiu, a gente vai estar conectado com determinados tipos de espíritos que vão pensar, sentir, como a gente. Normal, não é isso? Na vida normal da gente aqui encarnado, a gente vai estar naqueles grupos que a gente tem sintonia. Afinidade, né? É questão de afinidade e sintonia. Então, seguindo adiante aqui. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Nós estamos no planeta de quê? De provas e expiações. O que ele está dizendo aqui é que se nós estamos no planeta de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos, a maior parte das nossas companhias é o quê? De espíritos o que ainda imperfeitos, porque nós ainda alimentamos em nós essa imperfeição. Nós não somos ainda perfeitos. Então, o que ele está falando aqui é que ele percebia que existiam espíritos de luz que nos acompanham, nos ajudam, nos orientam, aquilo que ele acabou de falar aqui. Clarence estava o tempo todo ao lado de André Luiz, ele não percebia. Nós também temos aqueles espíritos que cuidam da gente. Só que a gente não está, às vezes, antenado a eles. Mas, porque nós ainda alimentamos maus pensamentos, maus sentimentos, outros espíritos também conectam com a gente. Espíritos gozadores, né, brincalhões, que querem muitas vezes o nosso mal, que muitas vezes não querem o nosso mal. Isso é importante a gente alertar. Manuel Filomeno Miranda vai nos trazer isso nas últimas obras dele. Lembre-se, nós somos seguidores de quem? Do Cristo. Nós estamos numa casa espírita pregando os ensinamentos morais do Cristo, num planeta em transição. Alguns desses espíritos nos consideram também inimigos, porque eles têm Jesus como inimigo. Então, nós, seus seguidores, também somos inimigos dele. Por isso que Manuel Filomeno de Miranda nos chama a atenção das obsessões coletivas. Alertam as casas espíritas, cuidado. Alerta os espíritas, cuidado, vigilância. Porque eles vão estar tentando desequilibrar nós, trabalhadores da casa espírita, consequentemente desequilibrar as casas espíritas. Com intrigas, fofocas, brigas. Aquilo aqui está num livro, né? Que vocês podem até estudar, se não já estudaram, aconteceu na casa espírita. Qual foi o setor da casa espírita que foi atingido com mais força? O departamento doutrinário, que traz o quê? O esclarecimento. Eles não querem que a gente se esclareça, né? Então, não é para se assustar. Tem um livro de Richard Simonetti, né? Na verdade, são 3, né? Você já deve ter lido, se não ler, fica o convite. Quem tem medo da obsessão, quem tem medo de espírito, quem tem medo da morte. Aqui ninguém tem medo de nada aqui, né? Nem de espírito, nem de obsessão, nem de morte. Ele traz essas 3 obras, mostrando que esse medo é por falta de conhecimento. Vamos lá. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame, ó. Guilom estava acompanhando ele, para identificar a natureza do vício de cada um. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava por mim mesmo. Ele mesmo já estava começando a perceber, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio, aos caprichos da vingança. Porque quando a gente alimenta essa questão sexual, essa questão do ódio e da vingança, a gente vai atrair para nós espíritos com esse mesmo tipo de pensamento, que alimentam esse mesmo tipo de pensamento e sentimento. Não pode ser diferente, né? É energia, né? A gente aprende isso com a doutrina, então nós temos que... Não é que a gente vai se tornar um espírito perfeito,
mas a gente tem que se esforçar cada vez mais. Aí outra perguntinha do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona, o que posso fazer para vencer as minhas más inclinações? E os Espíritos vão responder a Kardec muito pouco. Olha o que os Espíritos respondem, muito pouco. Basta, acima de tudo, vontade. Então, nós precisamos querer, né, mudar, fazer diferente. Porque se a gente não quiser, ninguém vai poder querer por nós. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Nós ainda alimentamos vícios, erros, maus hábitos, como nosso irmão também alimenta. Então, nosso objetivo é trabalhar, identificar esses vícios, esses maus hábitos, para que a gente possa trabalhar, mas também identificar as qualidades que todos nós temos, para que a gente possa potencializar. Kardec vai dizer lá na Gênesis que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Quando nós praticarmos o bem na sua plenitude, não vai haver espaço de nós para o mal. Né? Então, por isso que ele nos diz, como máxima da doutrina, fora da caridade não há salvação. Mas vamos adiante. E aí o perispírito, né? Aí vem a doutrina espírita, como eu falei, consoladora, mas é esclarecedora. Nos traz o perispírito, que explica muitos fenômenos que para nós, antes dessa explicação, a gente achava que era maravilhoso, sobrenatural. Né? Então, vendo aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito. Uma das propriedades do perispírito, que é o que? A plasticidade. A gente vai entender, então, a licantropia, os ovoides, tudo isso vai ficar explicado quando a gente passa a conhecer o perispírito. E existem espíritos no plano espiritual que têm esse poder, esse conhecimento da hipnose, e coloca na mente daqueles espíritos mais fracos que estão no plano espiritual ou que estão encarnados, determinados tipos de pensamento, uma monoideia, que eles chamam, que a pessoa acha realmente que é quanto. Não sei se vocês já atenderam, já atendi espíritos que se comunicavam como se fosse um animal, porque aquilo foi colocado na mente dele. Então, mas isso, como é que poderia entender? Como é que a gente poderia entender tudo isso sem conhecer as propriedades e funções do perispírito, né? Que Kardec nos traz logo na primeira obra, o Livro dos Espíritos. Afeta os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mente, porque é a mente que está no comando, né? É o espírito, a mente que está no comando. A depender da nossa mente, a gente vai dar aquela plasticidade, aquela modificação do nosso perispírito. Então, tenhamos muito cuidado com aquilo que a gente está guardando na nossa mente. E aqui é interessante, ó, eu trouxe também esse diálogo aqui. O que acontecerá, olha que pergunta essa, o que acontecerá a um infeliz desses, e a gente pode se incluir aqui, gente. Quem tem a mania de, quando a gente fala infelizes desses, a gente sempre busca o vizinho, né? Nunca somos nós. Então, o que acontecerá com a gente? Vamos mudar então. O que acontecerá com a gente se a gente desencarnar agora? Porque isso pode acontecer, né? É uma viagem que a gente não vai poder evitar. Hoje, amanhã. Por isso que eu digo, o pessoal que diz assim, quando eu me aposentar, eu ajudo na casa espírita. Não fale isso não, que você pode desencarnar antes. Ajude agora, quando precisa de você. Então, o que é que aconteceria com a gente se a gente desencarnasse agora? Olha o alerta da espiritualidade. Se a morte encontrá-la em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram, velozes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o cometer, para praticar o bem a si mesmo. Então, cuidado com aquilo que você está guardando na sua mente, pensando, porque se você desencarnar agora, você vai desencarnar do jeito que você está aqui. Você vai chegar lá do ponto de que você saiu daqui. Então, se você continua alimentando mal, alimentando vingança, ressentimento, mágoa, você vai chegar lá com tudo, com esses sentimentos, com esse processo de perturbação. Mas se você aqui já começou a se trabalhar, a praticar o bem, como ele coloca aqui, o bem para si mesmo. Quem responder o mal com o bem, você vai estar fazendo bem em primeiro lugar a você, não ao outro. Então, se você já se preparou aqui, quando você desencarnar, você vai chegar melhor lá. Então, é isso que a doutrina nos chama a atenção. Viva bem, procure viver bem para morrer bem, para desencarnar bem. Então, esse alerta aqui, eu acho que é um alerta nesse capítulo
que é um alerta para todos nós. Não é para aqueles espíritos mais brutos, que ainda se comprazem com o mal, não. É para a gente também. Para a gente repensar naquilo que a gente está guardando dentro de nós. E a aula de preparação espiritual, né? O ensinamento da cooperação. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Então, ali era uma preparação, como Lendita trouxe aqui, já vai ter o Nosso Lar 3, né? O último Nosso Lar que teve, vocês lembram que o espírito, quando encarnou para ser trabalhador, ficou 30 anos trabalhando, eu esqueci o nome dele, Lendita, se você lembrar. Ele ficou 30 anos no plano espiritual, tomando treinamento para ser médio, quando chegou aqui falhou. E a gente acha que em um ano a gente já aprendeu Fez tudo errado, né, Ricardo? Fez tudo errado. E a gente acha, Lenita, que fazendo um curso de um ano já está expert no assunto, pós-doutorado. Então, não. Então, esse curso aqui é um curso preparatório, mostrando que a espiritualidade tem todo um planejamento, todo um cuidado. Por isso que as casas espíritas nos convidam ao estudo. Não é exagero. Eu digo sempre isso, não é exagero, é um cuidado da espiritualidade com a gente. Porque com conhecimento já está difícil, imagine sem o conhecimento. Então, era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Então, no plano espiritual, a gente também aprende como aqui a gente aprende. Manuel Filomeno de Miranda, gente, Joana de Ângeles, levou 30 anos no mundo espiritual para lançar sua primeira obra da série psicológica. Manuel Filomeno de Miranda levou quase 30 anos também estudando o plano espiritual para lançar a primeira obra dele, Nos Bastidores da Obsessão. E a gente, eu vou falar a gente, porque a gente, espírita, às vezes está no grupo de estudo de um ano, já quer ser o presidente da casa, né? Então, é complicado. Então, a fraternidade é o caminho da salvação. Diga, Sunari. Bem rapidinho. E também, assim, às vezes o médium, ele traz algumas psicografias e já acha que já dá para publicar um livro. Publicar um livro. Quando o codificador da doutrina foi o nosso maior exemplo de humildade, Kardec. Era o bom senso encarnado. Ele só publicava quando ele tinha certeza da mensagem. E como você falou, hoje, qualquer mensagem está sendo publicada como se fosse verdadeira, né? Bem lembrado. Então, para que um criminoso retorne o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime. Então, a gente vai crescer, a gente vai evoluir ajudando o próximo. A gente se modificando, a gente se trabalhando, a gente se reformando, a gente está ajudando também aqueles que estão junto de nós. O espírito é Otávio, viu, amigo? Hein? Otávio. Né? Obrigado, Lenita, é Otávio. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Ele está falando para a gente aí de fraternidade. Uma das leis de Deus, a lei de sociedade. Ninguém avança, ninguém evolui, ninguém cresce sozinho. Lembre da resposta dada pelos Espíritos a Kardec. Quais as consequências do relaxamento dos laços de família? Os Espíritos respondem a recrudescência do egoísmo. A gente só evolui junto com o outro. A outra pergunta feita lá, já que ele fala de reencarnação, Kardec questiona qual o objetivo da reencarnação? A nossa evolução, a nossa transformação, já que reencarnação não tem caráter punitivo, tem caráter educativo, mas também reencarnamos para ajudar o próximo nesse processo de evolução, principalmente nesse momento de transição do planeta. Por isso que ele alerta a questão da fraternidade. E atravessando o sepulcro, Guilom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessando o sepulcro. Vai depender daquilo que a gente fez aqui, daquilo que a gente construiu aqui, daquilo que a gente semeou aqui. E olha o que ele nos traz. Eu trouxe para vocês também trechos que eu achei importantes. O capítulo todo é importante. Mas ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias. A semeadura é livre, a colheita é o quê? Obrigatória. Ninguém colhe no terreno de ninguém. A gente só colhe no terreno que a gente plantou. É lei de causa e efeito. E daí continua as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a terra mesmo. Então, nós temos que estar preocupados com aquilo que a gente está semeando, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Então a gente não tem que estar reclamando de Deus, de ninguém, do outro, a não ser de nós mesmos, pelas nossas escolhas equivocadas. Então, renascer com proveito. Se na esfera carnal trabalhamos para preparar a desencarnação, no plano espiritual, eles trabalham para preparar o quê? A encarnação. Né? Esse trabalho tem que ser feito de daqui para lá e de lá para cá. Ele que está dizendo para a gente aqui. Cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Nós reencarnamos não para ser punidos por nada ou para pagar nada, que Deus não quer que a gente pague nada. A gente reencarna para aprender, né? Para evoluir, para se transformar. E chegamos ao final aqui, né? Na última parte, acho que vai dar tempo, Sinai, de fechar 8 horas, né? Então, no serviço de doutrinação. Pode concluir, viu? Sem carreira. Está todo mundo em casa. Todo mundo em casa, né? Isso que é bom, né? A Alberto também tinha essa conversa lá, quando a gente fazia o trabalho lá, a gente ficava quase até a meia-noite. No serviço de doutrinação, então veja quanto conhecimento ele nos traz só num capítulo. Mas para nós espíritas, para que a gente busque refletir sobre tudo isso e traga para a nossa realidade. Quando ele fala no serviço de doutrinação, eu lembro, Alberto, como André Luiz não está ultrapassado. Tem um capítulo no Missionário da Luz que é bem interessante. 3 trabalhadores, a mãe e o filho e a filha. Enquanto na casa espírita, a proteção da casa, pensamento voltado para o bem, sem problema algum. Acabou o trabalho, foram embora, e quanto mais se afastavam do centro, o que é que acontecia? A filha que mantinha o pensamento reto, problema nenhum. A mãe que já começava a reclamar do marido, reclamar das coisas, os espíritos obsessores começaram a conectar novamente aqueles que tinham se afastado quando ela entrou para trabalhar, voltaram a se conectar. E o filho, ainda muito voltado para o sexo, os espíritos conectaram. Então, veja, por isso que se diz que nós precisamos ser médios 24 horas. Não é ficar vendo espírito 24 horas. É buscar se trabalhar seus pensamentos e sentimentos 24 horas. Pensar no bem, porque quando você se afasta do centro e continua alimentando aqueles pensamentos negativos, os espíritos vão conectar novamente. E o engraçado, o interessante, não é engraçado, mas é interessante, quando aquele filho chega em casa, os espíritos obsessores não conseguem entrar. Não conseguiram entrar no centro, porque a casa, como vocês sabem, tem toda uma proteção, e não conseguiram entrar na casa dele. Por que será? Porque a esposa dele mantinha a oração, a vigilância. E os obsessores não conseguiram penetrar. Então, vejam como nós precisamos trazer o conhecimento para nosso dia a dia, né? Não ficar só na teoria. Então, no serviço de doutrinação, o que é que o irmão Jacó nos traz? Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta. É isso que muita gente questiona. Por que, então, não doutrinar os espíritos num plano espiritual? Porque as mediúnicas, ele vai chamar a atenção, entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados. Então, nós espíritas, aqui quem falou no início, que passou a ser trabalhador de mediúnica, que acha que vai para ajudar, que acha que vai só para acolher os necessitados, que só frequenta a casa no dia da mediúnica, esquece que a mediúnica também é para a ajuda dele, é uma autoajuda para ele. A mediúnica não é só para ajudar o outro, mas é para a gente se ajudar. Porque na mediúnica, quando a gente está ali atendendo o espírito, a gente está aprendendo também. A gente está procurando aprender e evoluir juntos, um com o outro, né? Aprendendo com o erro dos outros. Então, por isso que essas mediúnicas existem, até porque determinados espíritos, eles não vão ter condições de serem atendidos no plano espiritual. A energia não é a mesma, então eles precisam da energia não materializada, a nossa energia de espíritos encarnados, para que eles possam entender, ouvir, né? Por isso que muitas vezes tem espíritos evoluídos, já aconteceu com o Divaldo, que viam a mensagem do plano espiritual, mas o espírito era tão evoluído que ele necessitou de Joana de Ângeles como médium, intermediária, para que a comunicação chegasse a ele. Então, aquilo que a gente vem falando desde o início é energia. Então, a depender do estágio evolutivo daquele espírito, ele só vai entender, ele só vai perceber e compreender as coisas mais materializadas. Então, eles são trazidos pelo plano espiritual para que a gente possa atendê-los aqui, nas nossas mediúnicas.
para que a gente possa também aprender, né? É o que ele coloca aqui para a gente. Não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Olha que interessante. Participando da mediúnica, atendendo os irmãos carentes que chegam, ou aqueles revoltados que chegam, a gente tome aquilo como lição para que a gente não seja impulsionado para cometer os mesmos erros e os mesmos equívocos. Senão a gente vai passar por todo aquele processo também, como eles estão passando, né? Que os infortunados ali diante de nós eram perseguidores sombrios, não padece dúvida. Nós sabemos disso, muitos espíritos que chegam ali com pensamentos negativos, ninguém tem dúvida disso. Mas ele nos diz, não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Por que eles não percebiam esses espíritos mais evoluídos? Porque a energia não é a mesma, né? Esses espíritos hoje estavam num estágio muito mais evoluído e não percebiam. Eles só percebem os espíritos menos evoluídos, né? E aí ele continua. Contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cine. Aquilo que eu falei de Joana, que o espírito superior não conseguiu se conectar direto com o Divaldo, utilizou Joana como intermediário. Então, esses espíritos mais evoluídos vão se utilizar daqueles espíritos que foram treinados, lembra do subitem anterior? Que foram capacitados, como a gente já lembrou aqui do nosso amigo Otávio, 30 anos sendo capacitado lá, ainda cometeu erro e equívoco, é a lei de liberdade, a gente tem que respeitar. Então, através daqueles mesmos aprendizes das aulas. Então, são os intermediários, somos intermediários, somos aqueles que vão ajudar a espiritualidade e ajudar os nossos irmãos, né? E aqui ele fala, reparei a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, né? Guilom, Caibá, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhe marcavam a individualidade, notavam minha presença, ou seja, ele ficou meio assim, né? Chateado porque ele percebeu que a energia dele não era a mesma de Caibá, de Guilom, né? Porque os espíritos não enxergavam eles, mas já estavam enxergando o irmão Jacó. E aí ele traz aqui, sentindo a opacidade, né, da minha organização espiritual, e envergonhado, né, com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir no serviço da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Então, naquele momento, ele percebeu o quanto ele ainda estava distante daqueles espíritos, né? Como Caibá, como Guilom. Mas, com certeza, ele deve ter lembrado, como nós lembramos aqui da fala do Cristo, que um dia nós poderemos fazer o que ele fez e muito mais. Basta a gente o quê? Querer fazer o nosso esforço, né? Trabalhar, buscar o conhecimento da doutrina e, acima de tudo, se conhecer. Essa é a grande proposta da doutrina. E aí eu falei para a Sonaide, antes de vocês chegarem, entrarem, tem um livro que é também bem interessante, e aí fica como convite, que é do espírito Otília, né? A psicografia de Divaldo Franco, Além da Morte. É uma obra muito parecida com a do irmão Jacó, que o irmão Jacó, que foi um trabalhador aqui, quando encarnado, ao chegar lá, percebeu que não fez, de repente, tudo que poderia fazer, poderia ter feito um pouco mais. E Otília, que foi uma trabalhadora da Mansão do Caminho, que foi uma das organizadoras que deu o pontapé inicial à caravana Alta de Souza para trabalhar com os carentes, ao chegar no mundo espiritual, também teve a mesma impressão do irmão Jacó, que poderia ter feito mais, né? Quando desencarnou, ela percebeu que muito daquilo que ela achava que conhecia, ela não conhecia. Então, para mim, essas duas obras são alertas para nós, espíritas, trabalhadores da casa espírita. Nós precisamos sair daquele conhecimento superficial da doutrina e buscar cada vez aprofundar esse conhecimento. Muitas das respostas, das perguntas, questionamentos que nós fazemos ainda hoje, nós vamos encontrar nas obras básicas da doutrina espírita. Basta um olhar mais aprofundado delas.
Então, agradecer mais uma vez a vocês essa oportunidade. Foi um presente, viu, que eu recebi, de poder reler esse capítulo, para que eu pudesse trazer para vocês, compartilhar com vocês esse grande alerta da espiritualidade, né? Para todos nós, trabalhadores da Casa Espírita. Donádio, aí, foi 5 Que minutinhos. maravilha. É muito bom. Esse A livro disciplina, nos encanta. Daria para Agradeço. ficar até meia-noite conversando aqui. Agradecer sua colaboração, né? Foi muito bom. Também o seu chamamento lá no início, né, do estudo, né, essa importância da gente, como trabalhador, continuarmos estudando, que esse é o principal, né? E não porque adentramos na mediúnica, abandonamos o restante, né? Ficamos quase um visitante na casa. Muito interessante também esse chamamento, né? Esse despertar, que acorde, né? Ainda é tempo. Seu Mário ou demais irmãos, se quer colaborar ainda, alguma fala, alguma dúvida. Só lembrando a todos que o nosso lar vai ser baseado, 3, vai ser baseado na obra também do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Então, mais uma obra aí para nos apreciar. Maravilha. Isso. Seu Mário. A Loura. Vamos finalizando nosso trabalho, né? Temos horários, todos nós temos, espíritos também, espiritualidade maior. Maria José de Limoeiro, gostaria de fazer a prece. Encalmar eu ia sua risada. Vamos errar o pensamento. Senhor Deus, Pai de vida e bondade, agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez, por mais um estudo na noite de hoje, e tudo transcorrer na sua santa paz, na paz do nosso Mestre Jesus. Agradecemos também aos espíritos amigos, trabalhadores do bem, que sempre nos assistem em todos os momentos da nossa vida. E assim sendo, Pai amado, em teu nome, em nome de Jesus, repassa a palavra ao irmão que iniciou os trabalhos da noite de hoje, para dar o mesmo finalizado. Muita paz e muita luz para todos. Assim sendo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, e em nome de Maria, consideramos finalizados o trabalho dessa noite, desejando a todos muita paz, boa semana e muito trabalho espiritual. Muita paz.